mais uma tragédia envolvendo escolas e ataques no Brasil. Você vai ver também. Pedágios ficam mais caros na região da Grande Florianópolis e na BR-101. Exames podem detectar se a pessoa tem resistência ou não à quimioterapia. Anvisa alerta mais uma vez sobre os perigos do uso do formol em alisamentos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 8 de julho de 2025, tempo bom, firme no sul catarinense, mas a gente começa diferente um pouco o nosso Informe Região dessa terça-feira. Quando a notícia chega por volta das 11 horas da manhã, a gente vê um déjà vu, que a gente já viveu essa situação, então a gente presta nossa condolência, nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, mais precisamente da cidade de Estação, que fica no norte do estado. Uma cidade pequenininha, gente, não tem nem 20 mil habitantes, muito pequena. A escola, que era estadual, virou municipal, hoje foi atacada por um jovem de 16 anos com um facão que entrou na direção da turma da terceira série e atacou crianças e um professor. O professor tentou, claro, defender as crianças, uma delas acabou falecendo pelo ataque e outras duas estão feridas e o professor também. Em nota, a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul informou que conseguiu conter o agressor com a ajuda de populares, que na hora, pois a escola é pequena, a cidade é pequena, todo mundo se conhece, inclusive o prefeito Zimmermann deu uma entrevista aos colegas do Rio Grande do Sul que relembrou os casos aqui de Santa Catarina e disse que a época reforçou todo o aparato de segurança das escolas justamente para evitar esse tipo de situação. Esse ex-aluno, esse jovem adolescente não é ex-aluno da escola, não se sabe correr algumas informações, mas já foram descartadas, não se sabe a motivação do crime, sabe-se que, segundo o prefeito, que ele estava em tratamento psicológico. E por ser uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece. Inclusive ontem, esse rapaz estava entregando currículo na cidade em busca de emprego. Mas teve consultas, enfim, todo mundo se conhece, o prefeito deu algumas informações, mas não se sabe a motivação do crime no todo. Mas se sabe que a gente tem que ficar de olho em redes sociais, em conversas, em internet, busca essas informações já se ele estava naqueles jogos famosos online, infelizmente, que estão fazendo a cabeça dos nossos jovens. Então, é mais uma situação que chama atenção, que dá pesar em todo o Brasil, é comoção nacional. Gente, uma criança, 3 anos, estava lá na escola, acabou vitimada por um surto psicótico de um adolescente de 16 anos que entrou com um facão e atingiu essa criança, mais 2 que estão em estado ainda não confirmado no hospital, mas o professor que não tem perigo de morte. Então a gente presta nossa solidariedade ao povo gaúcho, ao pessoal da cidade de Estação, porque nós já passamos por isso, tanto na cidade de Saudade como em Blumenau, já passamos, sabemos o pesar e o quanto isso é doído nas famílias do estado e o quanto isso também gera muita comoção e gera muita atenção por parte de pais, cuidadores das crianças. Cuide da saúde mental dos seus jovens e dos seus adolescentes. Não é brincadeira não, gente. Nosso pesar e nosso sentimento a todo mundo que está passando por isso hoje. 1h, 19 minutos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva rejeitou qualquer interferência ou tutela sobre o Brasil. Foi a informação trazida nesta segunda-feira depois que seu homólogo americano, Donald Trump, pediu ao país que deixasse o ex-presidente Jair Bolsonaro em paz, ele que está enfrentando julgamento por suposta trama golpista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira a postagem de Donald Trump nas redes sociais, acusando o Brasil de uma caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. O magnata americano pediu às autoridades brasileiras para que deixassem Bolsonaro em paz. A publicação foi rebatida imediatamente por Lula, que preside a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Porque eu não acho
uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Lula ainda destacou que ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa. Bolsonaro pode ser condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente liderar uma organização criminosa que tramou um golpe para permanecer no poder após perder as eleições de outubro de 2022. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Eles vão se entender nessa história aí. Olha só, gente, o resultado da primeira chamada da edição do segundo semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos, o ProUni, foi disponibilizado ontem no Portal Único do Acesso do Ensino Superior do Ministério da Educação, o MEC. O ProUni oferece aos estudantes de cursos de graduação em instituições privadas de educação superior bolsas integrais de 100% e parciais de 50%, em que o governo federal paga metade do valor da mensalidade. De acordo com o edital, o prazo para apresentar as documentações necessárias das instituições de ensino superior privada, onde foi pré-selecionado, para compor as informações prestadas no momento da inscrição, vai até o dia 18 de julho. A entrega dos documentos pode ser realizada presencialmente na faculdade ou encaminhada pelo meio virtual eletrônico, aí fica a critério da universidade que você escolheu. Olha só, para quem está acostumado a pegar a estrada constantemente, prepare o bolso. Com autorização dada pelo governo federal, as concessionárias passam a aplicar os reajustes nas tarifas. Na BR-101 catarinense, os novos valores começam a serem praticados a partir desta quarta-feira. As tarifas de pedágio nas rodovias administradas pela Artéries Litoral Sul terão reajustes que passarão de R$ 5,20 para R$ 5,70 no trecho comandado pela empresa na BR-101. O reajuste considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, com base em fevereiro, além de ajustes previstos no contrato. O reajuste vale para as praças de pedágio localizadas nos municípios de São José dos Pinhais, no Paraná, Guaruva, em Santa Catarina, Araquari, também em Santa Catarina, Porto Belo e Palhoça. Essas praças ficam no trecho da BR-116, no Paraná, contorno leste, BR-376 no Paraná, BR-101 em Santa Catarina e no contorno de Florianópolis. Os motoristas poderão pagar o pedágio em dinheiro, moedas e cédulas, cartão de débito ou com a tecnologia de aproximação de celular, smartwatch ou NFC e tags de cobranças automáticas. A CCR Via Costeira, administradora do trecho sul da BR-101, ainda não se pronunciou sobre o aumento de tarifas. Sobre isso, a CCR Via Costeira me informou agora há pouco via WhatsApp que não vai ter reajuste nas praças de pedágios que ela administra aqui na região sul de Santa Catarina. A seguir, os cuidados com produtos para alisamento capilar. Voltamos com o nosso Informe Região. Olha só, um exame pode indicar a resistência à quimioterapia quando apresenta um tipo de tratamento contra algum tumor que não responde e ele acaba voltando a crescer. Isso significa que as células cancerígenas desenvolveram um mecanismo que as tornam resistentes aos efeitos dos medicamentos quimioterápicos. O novo teste foi desenvolvido por cientistas do Instituto de Pesquisa do Câncer de Cambridge, no Reino Unido, em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa do Câncer da Espanha e a startup Taylor Bio. A pesquisa mostrou que o teste
pode prever se um tumor vai ser resistente aos tipos mais comuns de quimioterapia, um dos principais tratamentos contra a doença, que afeta milhares todos os anos. No método utilizado, foram analisadas as alterações na ordem, estrutura e o número de cópias do DNA, que é a molécula que contém as informações genéticas, mas encontradas no tumor, um padrão conhecido como instabilidade cromossômica. E a partir dessa análise, o teste pode identificar se os cromossomos estão rompidos ou alterados, em comparação com as células saudáveis do corpo. A ferramenta foi testada com dados de 840 pacientes diagnosticados com vários tipos de câncer. E com a análise das informações genéticas, os cientistas classificaram os pacientes como sensíveis ou resistentes à quimioterapia. Na pesquisa, foi simulada a troca de medicamentos para ver se imitou um ensaio clínico, sem que os pacientes precisassem mudar de terapia. Com esse exame genético, é possível prever a resistência do tumor a 3 tipos de quimioterapia, como tratamentos à base de platina, antraciclina e taxano, que são medicamentos usados para o tratamento de diversos tipos de câncer. Mesmo que o tratamento da quimioterapia salve milhares de vidas, também é capaz de afetar as células saudáveis e provocar efeitos colaterais. E por isso, o teste tem o objetivo de evitar que pacientes realizem os tratamentos que não vão trazer os resultados esperados, além de reduzir a toxicidade e os impactos físicos do processo de cura. É esperado pelos especialistas que essa ferramenta possa permitir a personalização do tratamento, desde o diagnóstico ao ajudar a escolher os métodos quimioterápicos mais eficazes de acordo com a necessidade do paciente. Com essa nova tecnologia, vai ser possível tornar o tratamento muito mais preciso e eficiente. Olha só, gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou um informe de segurança alertando sobre os riscos à saúde e aos cabelos também relacionados ao uso de alisantes capilares, especialmente aqueles que contêm substâncias proibidas como o formol ou o farmaledino e também o ácido glicósico. Os produtos irregulares podem causar irritações na pele e até mesmo problemas respiratórios, danos irreversíveis à estrutura do cabelo. Pelas normas da Anvisa, a adição de formol a cosméticos é considerada infração sanitária grave e pode configurar crime hediondo, conforme o artigo 273 do Código Penal. De acordo com a publicação, o formol é permitido em produtos cosméticos no Brasil apenas como conservante e concentrações de até 0,2% e como endurecedor de unhas até 5%. Seu uso como agente alisante é proibido e representa sérios riscos à saúde. A Anvisa chama a atenção que o ácido glióxico também é proibido para essa finalidade e pode causar severos danos quando aquecido, sendo especialmente perigoso quando combinado com outros procedimentos, como a descoloração dos fios capilares. As informações trazem orientações detalhadas para consumidores e profissionais de salão de beleza, como os consumidores que devem verificar se o produto é regularizado junto à Anvisa, evitar produtos sem rótulo ou com promessas enganosas, seguir corretamente as instruções de uso e ficar atentos aos sinais como coceira, ardência ou dificuldades respiratórias. Os profissionais devem utilizar apenas produtos regularizados e devem recusar o uso de substâncias proibidas, mesmo que a pedido do cliente. A Anvisa alerta ainda que os profissionais adotem medidas de proteção individual e mantenham os ambientes ventilados. A agência reforça a importância do monitoramento e da avaliação de produtos cosméticos após a sua comercialização, para prevenir riscos e proteger a saúde pública. Cuidado, gente, nem sempre a beleza está em primeiro lugar, tem que ter cuidado.
Olha só, as pessoas que buscam ofertas de emprego querem mudar de carreira, terão uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho por meio da iniciativa que a Prefeitura de Criciúma vai realizar nesse sábado na Praça Nereu Ramos. Vai das 9 da manhã até o meio-dia, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por intermédio da Central de Empregos, que vai realizar mais uma edição do Balcão de Empregos. O objetivo é fomentar ainda mais o mercado de trabalho na cidade e movimentar a economia local. Empresas interessadas em cadastrar suas vagas em aberto também poderão participar dessa ação. Então, lembrando, se você quer uma nova oportunidade de emprego, sábado das 9 ao meio-dia na Praça Nereu Ramos, em Criciúma. Leve a documentação, lá na hora já vai ter RH fazendo a entrevista, enfim, vai ser bem tranquilo. E olha só, para você que está buscando emprego, vamos conferir as vagas que estão disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, uma vaga de pré-vendas comercial, uma vaga de técnico em eletrônica, uma vaga de auxiliar de saúde bucal, uma vaga de técnico em eletromecânica, 3 vagas de operador de caixa e atendente, uma vaga de motorista de caminhão. Em Cocal do Sul, há uma vaga para motorista de caminhão, 2 vagas de televendas, uma vaga de auxiliar desenhista, uma vaga de vendedor e uma vaga de auxiliar administrativo. Em Sara, uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga de consultor de vendas, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de auxiliar administrativo em compras, uma vaga de operador de atendimento diurno, uma vaga de atendente comercial. Em Forquilinha, uma vaga de analista contábil, uma vaga de analista de departamento pessoal, uma vaga de supervisor de logística, 2 vagas de auxiliar de produção também para a PCD e uma vaga de inspetor de qualidade. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. 1h30, gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção de vôlei que vai estar em Cocal do Sul hoje. Gente, antes de eu falar de Cocal do Sul, da história do vôlei que vai ter hoje, do Criciúma, do Fluminense, acaba de chegar a informação da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul que o autor do ataque, deixa eu pegar aqui bem certinho para vocês, já foi apreendido, até porque é menor, né? Tem 16 anos. A Polícia Civil realizou a apreensão do adolescente de 16 anos, responsável pelo ataque à escola do município de Estação, no norte do Rio Grande do Sul. Por favor, né, gente? É Estação, mas é lá no Rio Grande do Sul. Não confundam. Na manhã dessa terça-feira, o alvo foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento de Ocomase, localizada na região central da cidade. Logo após o crime, a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia Civil de Getúlio Vargas estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos. Logo mais, prestaram assistência e apreenderam o adolescente autor do crime. As vítimas do ataque foram 2 crianças, uma de 8 anos e uma de 9 anos, sendo que esta vítima não resistiu aos ferimentos. Então, a de 9 anos acabou falecendo. Após ser socorrida, levada para o hospital, enfim. A outra criança também foi socorrida. Além disso, uma professora de 34 anos foi atingida ao tentar intervir, ajudar ali as crianças. Tanto a docente quanto a criança ferida estão estáveis, passam bem, estão sendo atendidas. Após a apreensão do adolescente, ele foi conduzido ao DP de Getúlio Vargas, onde segue sob custódia da polícia com apoio da Brigada Militar. O infrator é morador da cidade, não possui nenhum antecedente criminal, judicial, enfim, e a motivação do delito ainda está sendo acompanhada para ter esclarecimentos. Ainda há elementos de convicção sobre a real motivação do delito que deve ser apurado pela polícia em breve. Então, gente, portanto, essa é a informação de momento desse ataque lá em Estação, a uma escola
no Rio Grande do Sul, uma cidade pequenininha, onde um adolescente de 16 anos vitimou 3 pessoas, uma professora, uma outra criança de 8 anos, que não correm risco de vida, e uma criança de 8 anos que acabou indo a óbito, tá? Então, essas são as informações de momento. Essa notícia é nacional, aconteceu agora pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, tá todo mundo no fervo dessa informação, então por isso que a gente está trazendo para você, até porque, como eu disse lá no começo do jornal, nós de Santa Catarina sabemos o quanto isso dói, então a gente tem que transmitir, infelizmente, esse tipo de informação, porque a gente já passou por isso 2 vezes e a gente não quer mais falar isso nunca aqui, mas infelizmente aconteceu e a gente é obrigado a trazer a notícia até como forma de pesar e de conscientização também sobre essa situação de problemas mentais e adolescentes. Só mudando de assunto, antes da gente encerrar o Informe Região de hoje, com expectativa de casa lotada, tá? Cocal do Sul tá bombando. Vai receber o amistoso de vôlei hoje, Brasil e Coreia do Sul. A partida vai acontecer lá na Arena Multiuso, na Carlos Ozelame, a partir das 9 horas da noite. Essa será a segunda partida de uma série de amistosos entre os 2 times, que já iniciaram aqui no domingo em Criciúma. Foi uma festa, foi lindo, até o prefeito Vaguinho se empolgou tanto que vai fazer uma Arena Multiuso em Criciúma, vamos esperar para ver também. E lá em Cocal do Sul, o pessoal tá numa expectativa total para esse jogo, um bom evento. Você que gosta de voleibol ou gosta do esporte, essa é uma boa oportunidade. Falando em esporte, falando na nossa região, hoje tem Tigre, gente. O Tigre foi viajar, tá lá longe, tá lá em Goiás, bem distante da gente aí, porque hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, tem Criciúma em campo, tem mudança na equipe, o técnico tá lá com os poucos cabelos dele ficando em pé, porque tem que fazer um bem bolado ali para colocar esse Criciúma para jogar, o Criciúma que só está 2 pontinhos da zona de rebaixamento. Goiás e Criciúma hoje, então, às 7h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o outro jogo que está todo mundo esperando é o Fluminense hoje. Nossa Senhora, hein? O seu Fluminense hoje, quartas de finais, aí quase final da Copa da Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Chelsea, às 4 horas da tarde, né? Ficaram aí os 4 últimos clubes, semifinal, vai pra final, quarta já foi, já ficou todo mundo pra trás, só ficou o Fluminense, ó. E o técnico do Chelsea, sabe o que falou? Que estudou o Fluminense, mas estudou mais ainda o Grêmio de Renato Gaúcho. Olha que chique, tá vendo como o povo lá estuda futebol, não é só ver e ficar dando pitaco? Eles estudam, ele falou, deixou bem claro, que ele estudou o Grêmio de Renato Gaúcho, por quê? Porque é de lá que ele tirou a base do Fluminense que joga hoje, não base de jogador, mas base estrutural de equipe, tá vendo? Os caras estudam futebol e é assim que a gente tinha que aprender, né? Tem um monte de técnico brasileiro aí que é só palpiteiro, devia estudar futebol e aprender com eles. E é isso. Com essas informações esportivas, nós encerramos o Informe Região dessa terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Lembrando que hoje tem sala de entrevistas especial falando sobre aí as tecnologias que estão entrando no mercado de trabalho. Gente, muito importante, às 3h10 da tarde, você acompanhar com a gente. E lembrando, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nossa transmissão será especial do culto de jovens que vai acontecer, da reunião de jovens que vai acontecer na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede São Paulo. Vai ser uma transmissão para o Brasil inteiro e nós vamos acompanhar esse especial a partir das 9 horas da manhã com toda a nossa equipe e a nossa grade vai ser especial voltada para isso. Então eu volto na quinta-feira com as informações aqui dentro do Informe Região. Grande abraço, fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira, a gente se vê na quinta, mas eu vou estar por aqui também. Tchau!